Há quanto tempo você não investe em você? Há quanto tempo você não faz um check-up na sua saúde? Faz exame de sangue para ver se as taxas estão dentro dos parâmetros normais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Olivia Braga e aqui a gente fala sobre vida, mas baseando-se na palavra de Deus. Esse é o terceiro vídeo da série Verdades que Ninguém Te Fala, mas você deveria pensar sobre. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre investimento. Você precisa investir em você. E eu não estou falando sobre dinheiro. Eu comecei te perguntando há quanto tempo você não investe em você. Isso pode te remeter a dinheiro. Quando a gente fala em investimento, sempre paira na nossa cabeça questões monetárias. Mas não é sobre isso. Investimento tem a ver com direcionar algo para alguma coisa. Então, quando eu falo sobre investimento, se você tem investido em você, eu quero que você pense sobre o seguinte: o quanto de tempo do seu dia você tem parado e investido em você? No vídeo anterior dessa série eu falei que a pessoa mais importante da sua vida é você, já que você agora sabe, se você não sabia, que você é a pessoa mais importante da sua vida, você precisa investir em você. E eu queria fazer desse vídeo um vídeo muito prático. Além de você parar e sempre fazer essa reflexão, o que eu estou investindo em mim, quanto tempo eu paro para me analisar e para investir em mim, eu queria que você seguisse alguns passos que eu vou te dar, que eu acho que são basilares nesse momento de descoberta, nessas verdades que as pessoas ignoram e que a gente não aprendeu na escola. E às vezes a gente se dá conta já quando a gente está lá no fim da vida, e não é que não dá para recuperar, mas talvez o tempo que a gente vai ter para usufruir é tão menor, então vamos pensar hoje. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei quanto tempo você tem de vida, mas esse tempo que nos resta, já que nós não sabemos o dia da nossa partida, que a gente aprenda hoje e viva os próximos dias de forma mais proveitosa e mais agradável e mais inteligente. O primeiro passo que você talvez deveria seguir, e é algo que eu tenho feito há mais de 20 anos, é pensar na sua saúde. Sem saúde você não chega a lugar nenhum. Você pode viver 100 anos acamado, como você pode viver 100 anos participando de maratonas. Talvez esse não seja o seu desejo, hoje também não é o meu, mas talvez amanhã eu mude de ideia. E para construir esse corpo que eu quero aos 90 anos, eu preciso construí-lo hoje. E há quanto tempo você não tem dedicado alguns minutos do seu dia a cada 6 meses fazer um check-up? Eu não estou dizendo que você precisa se tornar escravo do seu corpo, da sua imagem, mas você precisa minimamente se importar com aquilo que você come, o tanto que você dorme. Isso você escuta diariamente em muitos canais na internet, mas não adianta só ouvir. Eu preciso praticar se eu quiser que a minha vida tenha uma mudança. Porque se você não quer que mude nada na sua vida, também não há problema. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E eu estou dizendo aqui que esse tipo de assunto a gente não aprende na escola, pelo menos eu não aprendi enquanto eu estudava. Quando eu estava na minha 5ª série, quando eu estava no meu 2º ano de 2º grau, e nem na faculdade, não se fala sobre isso no ensino regular. Eu não sei como é hoje. A minha realidade é de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Mas se a gente não aprende isso na escola, e isso é tão basilar, por que não falar sobre isso hoje e mudar de postura e de atitude hoje? Cuidar da saúde é algo elementar. E quando eu falo de saúde, quando você começa a prestar atenção naquilo que você come, você começa a prestar atenção no seu cabelo, você começa a prestar atenção na sua unha, você começa a prestar atenção na sua pele. Uma coisa chama a outra. Eu acredito que é uma coisa puxa a outra, porque nós somos seres integrais. Então não há como eu cuidar da minha saúde e não prestar atenção em como está o meu cabelo. Não há como eu cuidar da minha saúde e não prestar atenção o quanto eu estou dormindo ou a qualidade do meu sono. Então, o primeiro ponto que você deveria pensar sobre
em relação a investimento, investir em si, é como está a sua saúde. O segundo passo que já é atrelado a esse é cuide da sua imagem. Qual é a imagem que a gente quer que os outros tenham sobre a gente? Eu sei que esse assunto é um assunto delicado, controverso, gera muita polêmica, mas infelizmente as pessoas vivem hoje aos extremos. E eu estava assistindo uma propaganda, alguma coisa esses dias, e ainda comentei com meu marido. As pessoas estão se tornando todas iguais, porque elas começaram a colocar na cabeça delas que para transmitir uma beleza, ou para transmitir uma saúde, elas precisam ser todas iguais. Então, assim, nós estamos deformando a naturalidade em busca de algo inatingível, talvez aquilo que Platão já falava sobre aquilo que está no campo das ideias. Então eu fico nessa incessante busca. Isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero te trazer aqui é, atrelado à sua saúde, cuide da sua imagem. Você não precisa fazer preenchimento, se você quiser fazer também, você é livre para isso, desde que você se sinta bem e não entre no mundo dos extremos que nós estamos vendo, mas você é livre para fazer aquilo que você se sente bem. Não se torne escravo de uma busca que não vai ter fim. Às vezes tem gente correndo atrás do pote do ouro no arco-íris e talvez esse pote nunca vai ser encontrado. Então pense sobre isso. Cuide da sua aparência, porque ela é a forma como as pessoas te veem. Antes que você fale qualquer coisa, que você esboce a sua inteligência, a sua alegria, as pessoas veem você. Quem é você? Como você quer se apresentar diante das pessoas ou para as pessoas? E mais uma vez, isso não tem relação com dinheiro. Você não precisa estar com uma bolsa, com uma logo imensa, dizendo que aquela bolsa é uma bolsa de marca. Você precisa estar minimamente apresentável para que as pessoas admirem. Não que você é uma pessoa extremamente cuidada, mas que você não chame a atenção pelo seu desleixo, porque infelizmente a nossa sociedade se aproxima da gente pelo que primeiro é visto. Você não precisa ostentar, eu não estou dizendo que você precisa ostentar nada, mas cuide daquilo que você gostaria que as pessoas vissem em você. Eu estou dizendo que você precisa cuidar daquilo que é seu, que ninguém vai cuidar de você. A terceira dica é: ouça mais do que você fala. É meio difícil, mas a gente tem 2 ouvidos, você já deve ter ouvido isso. Nós temos 2 ouvidos, que é para ouvir mais. Sim, nós temos, mas nós não ouvimos mais. Nós falamos e nós expressamos as nossas opiniões e nós achamos que nós temos razões. Não tem necessidade de sair o tempo todo falando aquilo que eu penso e dizendo que eu sou contrário ou que eu sou a favor. Às vezes as pessoas não querem ouvir a sua opinião e você está emitindo opinião demais. Às vezes sobre um assunto que você nem domina. Às vezes você está passando vergonha por querer sempre expor a sua opinião. Ouça mais. Se aquilo não faz sentido para você, não deixa que crie raiz, não absorva. Simplesmente ouça e já bloqueia. Aquilo que me faz crescer, eu preciso guardar. Como é que eu vou guardar aquilo que me faz bem se eu tô abarrotada de informações inúteis? Isso não tem lógica. A quarta, o motivo de fazer esse vídeo, é a razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo. Leia, estude. Eu sempre costumo dizer que é um combo. Leia e estude mais. Leia e estude com propósito. Às vezes é muito difícil a gente ler, porque é tanta informação que nos é oferecido. Começa pensando, o que eu gostaria de aprender hoje? Leia, se dedique àquilo que você escolheu. Se você não está numa faculdade, que você é obrigado a ler muitos textos que você nem gosta, eu já passei por isso e continuo passando no doutorado. Se você tem o privilégio, a oportunidade de escolher aquilo que você quer ler,
Se dedique a isso, leia, estude aquilo que você está lendo, absorva, consuma aquilo que você está lendo, porque esse tipo de conhecimento ninguém vai tirar de você, eu já vou falar sobre isso. Eu já falei em alguns vídeos passados, eu cresci numa casa com pouco recurso financeiro, mas mesmo com esse pouco, que nunca faltou na alimentação, era sempre muito contado. Mas dentro desse pouco, nós sempre tivemos muita riqueza cultural, nós sempre tivemos conhecimento. E eu devo ter falado em algum vídeo que eu não me lembro, mas eu sou de uma casa com 4 filhas e todas nós entramos na escola, que na época era a primeira série, alfabetizadas. E todas nós 4, nós íamos para a escola já sabendo de matemática. Todas nós, da nossa primeira à 8ª série, nós tínhamos aula de matemática com meu pai. Então, quando nós chegávamos na escola, nós já sabíamos o que estava sendo passado. E todas nós fechávamos as notas no 3º bimestre. Porque quando o professor ia passar a matéria, ia fazer a explicação, nós já sabíamos, porque nós tínhamos aula em casa com meu pai. Então, assim, nós sempre tivemos uma riqueza cultural muito grande. Eu já falei aqui sobre música clássica, já falei aqui que eu aprendi música muito cedo. Algumas artes que eu não tive acesso foi porque meus pais não tinham condições, mas aquilo que foi possível e dentro desse universo pequeno que nós tínhamos em questão monetária, nós tivemos acesso. Eu ouso dizer que da minha geração, da minha turma de escola, da minha turma da igreja, nós estávamos muito à frente culturalmente das outras crianças que estavam próximas a gente. É um pouco ousado dizer isso, eu não tenho nenhum tipo de dado para afirmar isso. Mas hoje, depois de tantos anos, eu consigo criar não uma comparação, mas eu consigo ver um resultado daquilo que foi criado lá na minha infância e adolescente, quando eu olho para as pessoas que conviveram comigo durante essa fase e onde elas estão hoje. Mas esse foi um grande parênteses que eu abri aqui. O que eu quero te mostrar com esse exemplo? Ainda que nós tínhamos pouco, meu pai e minha mãe faziam o que podiam, a gente tinha um nível de conhecimento. E isso a gente leva para o resto da nossa vida. Mas talvez você tenha vindo de uma realidade diferente que eu. Não tenha tido pai, mãe, quem foi responsável pela sua educação não tinha condições nem financeiras e não tinha como te oferecer essa riqueza cultural, essa riqueza de conhecimento. Mas você não tem mais 7 anos de idade. Você não está com 15 anos de idade, talvez. Talvez eu estou falando aqui para pessoas adultas. Pessoas que já estão, talvez, estabilizadas na vida ou que estão em fase procurando uma estabilidade financeira. E aí eu te pergunto, o que você tem feito hoje, atualmente, como investimento em você? Que você tenha parado e pensado, daqui 6 meses eu vou colher isso, daqui 3 anos eu vou colher isso. Isso que eu estou fazendo agora é porque eu vou colher daqui 10 anos. Esse celular que você está usando para me assistir, se é que você está no celular, com esse aparelho, quantos minutos do seu dia você já usou esse mesmo aparelho para investir ou gerar conhecimento para você? Para algo que vai transformar a sua vida a longo prazo. A gente precisa parar com essa ideia que investimento sempre passa por dinheiro. Claro que nós não podemos ser hipócritas, que essa internet que está no seu celular é fruto de um investimento, seja seu ou seja de alguém que está com você. Ou você paga dados, ou você paga uma internet residencial ou no trabalho, alguém paga por esse bem que chega até você. Então, já que você tem um bem, você já tem um aparelho e um meio de se conectar com o mundo, com quem quer que seja, você já está à frente de muitas, talvez milhões de pessoas nesse mundo que não têm acesso à internet. E o quão benéfica, o quão transformador tem sido essa ferramenta na sua mão. É tão lindo, pelo menos para mim, quando alguém te faz um elogio e me diz: o que você falou fez tanto sentido.
Nossa, você trouxe uma opinião que eu nunca tinha pensado sobre. Seja uma pessoa interessante, seja uma pessoa que os outros querem ter por perto. Quando você estuda, quando você lê, isso te gera conhecimento. Conhecimento mudou a minha vida. Eu cresci numa casa cheia de conhecimento. E esse conhecimento tem me feito alcançar lugares que eu nunca imaginei. Conhecimento é algo que nunca vão tirar de você. Tem um versículo lá em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 8, que diz o seguinte: quem adquire entendimento ama a sua alma, e quem cultiva a inteligência achará o bem. Esses dias, quando eu estava lendo esse versículo e pensando sobre essas questões de conhecimento, até que ponto a gente vai, é algo que a gente nunca para de adquirir, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente absorve. E eu me deparei com esse versículo e eu falei algo que eu tenho praticado há tantos anos. E realmente, quando você se torna uma pessoa mais inteligente, quando você tem mais conhecimento e aplica isso de forma intencional, você só colhe frutos. Conhecimento, eu já falei, eu vou repetir. Conhecimento talvez seja a única coisa, eu acredito que é a única coisa que ninguém nunca vai poder tirar da gente. E quanto mais você adquire conhecimento, mais informado você se torna. Quando você tem conhecimento, nada do que você sabe que é contrário, nada do que você sabe que não é uma verdade absoluta te afeta. Porque você está tão enraizado ou embasado naquilo que você aprendeu e você sabe que aquilo faz tanto sentido para você, que nada te abala, nada do que vem de fora te tira do eixo. Consegue me entender? Às vezes você fica pensando, mas fulano estudou tanto, fulano já adquiriu tanto conhecimento e ainda não se tornou rico. Isso é um problema para outro vídeo. Isso é uma mudança de mentalidade. Quando nós falamos sobre dinheiro, nós temos algumas crenças. Nós nascemos sob algumas crenças, nós estamos numa sociedade que nos formata sobre algumas crenças. Então, quando eu penso em enriquecimento, eu tenho que olhar por algumas outras lentes. Então, isso é assunto para um outro vídeo. Mas conhecimento te abre portas. Quando você sabe um outro idioma, muito provavelmente você vai conseguir um emprego muito melhor. Você vai fazer viagens onde se fala esse idioma e você vai ter acesso a muitas outras informações do que as pessoas que não falam esse idioma ou que dependem de um tradutor. Um outro ponto que eu queria falar sobre conhecimento é: preste atenção às pessoas que cresceram com você ou até mesmo hoje que fazem parte da sua vida. Quantas delas que você gostaria de imitar? Se essas pessoas que estão ao seu redor não te trazem nenhum tipo de inspiração, e eu estou dizendo amigos mesmo, aqueles com quem você divide a sua vida, preste atenção nas pessoas que convivem com você. Se dessas pessoas que estão à sua volta, nenhuma delas te inspira a ser igual, é porque muito provavelmente o bichinho do conhecimento já te picou. E você está no nível acima de conhecimento dessa sua roda. E talvez você esteja num ambiente que só está drenando aquilo que você já conseguiu. Eu não estou falando monetariamente. Drenando em relação ao seu intelecto, em relação à sua inteligência. Então reveja as mesas por onde você senta, reveja com quem você tem conversado, que algumas pessoas a gente continua mantendo relacionamento por educação, por um tipo de afeto, mas que em matéria de troca e de enriquecimento cultural não agrega em nada à sua vida. Então, de certa forma, você está sendo sempre puxado para baixo e não se dá conta. Então reveja com quem está à sua volta. Que nível de conhecimento essas pessoas têm para te oferecer? Parece meio interesseiro isso, mas não é. É porque eu sempre tenho em mente, você também precisa ter em mente, onde eu quero chegar. Por que eu estudei tanto e por que eu estudo tanto? Qual é o meu destino final? Eu vou fazer uma recapitulação com vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu falei é: invista na sua saúde. Invista na sua aparência.
ouça mais do que você fala. Leia, estude mais. Crie curiosidade a respeito daquilo que você não conhece. E sobre aquilo que você conhece, vá mais a fundo. Seja uma pessoa interessante. E por último, preste atenção nas pessoas que estão à sua volta. Se elas te agregam conhecimento, se fica sempre no mais ou menos, ou se você é a pessoa que tem sempre que ficar incentivando. Isso, ao longo prazo, é desgastante. E a vida, e eu digo que a vida, se não o próprio Deus, o Espírito Santo, se encarrega de eliminando algumas coisas para que você continue crescendo, para que essas pessoas não sejam um embaraço ou um certo tipo de tropeço na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma reflexão, eu espero que tenha sido um incentivo para você investir em você da forma como você puder, no tempo que você tiver. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com aquela pessoa que acha que já aprendeu demais. Ou compartilhe com aquela pessoa que está sempre em busca de algo mais, que ama estudar e ama adquirir conhecimento. Deixe o seu comentário se você acredita que conhecimento realmente é algo que transforma as vidas. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!